É claro que a gente segue de olho no que acontece no Nordeste do país. Ontem, um salto no número de vítimas das chuvas no estado de Pernambuco. Foi até uma surpresa, porque é um número maior do que o número de desaparecidos. O Renan Suquevicius está agora no Recife e vai trazer mais informações para a gente. São 120 os mortos, Renan. A gente sabe quantas pessoas ainda não foram localizadas? Bom dia para você. Oi, Carla. Bom dia a você e a todos que nos acompanham aqui pela Band News FM. 121 mortos oficialmente, segundo o último levantamento da Defesa Civil do Corpo de Bombeiros. Mas agora há pouco veio a informação de mais 2 resgates. Um aconteceu logo depois da Defesa Civil emitir esse comunicado, ontem no fim do dia. Foi um corpo que foi resgatado na Vila dos Milagres, um bairro do Recife, e agora há pouco um corpo foi resgatado também perto de 6h40 da manhã em outra região. Então temos aí 122 mortos. Um novo boletim deve oficializar essa quantidade de mortes, esse aumento aí no número de mortes a partir das equipes de resgate encontrando, né, esses corpos. Esse trabalho de busca tem acontecido em várias regiões do Grande Recife. Eu estou aqui na cidade de Camaragibe, que fica perto da capital pernambucana. É uma região com muitas ladeiras, com muitos morros, e por aqui também pessoas foram soterradas. 2 irmãs foram soterradas aqui, uma delas já foi retirada, a Ruth, e a outra, a Mércia, continua soterrada por aqui. As equipes de resgate estão trabalhando. O corpo da Ruth, a irmã, já está no IML e a família quer sepultar as 2 juntas. Então estão fazendo um trabalho e um esforço para ver se conseguem deixar um pouco mais esse corpo, esperando para que assim que a outra irmã seja encontrada, as 2 possam ser sepultadas. Então, como eu disse, oficialmente temos 120 mortes, mas essas 2 desses 2 corpos que foram resgatados entre ontem à noite e hoje cedo. Ontem, na Vila dos Milagres, no Recife, o último corpo foi retirado da lama. Por isso esse número aumentou. Em muitas áreas agora o trabalho é de limpeza, né? Limpeza dessa lama, enfim, as pessoas tentando aí voltar minimamente ao normal. E o maior drama nesse momento é das pessoas que estão desabrigadas. O número de desabrigados é de 7.000 pessoas em todo o Grande Recife. Eu conversei ontem com a Ana Paula, lá na Vila dos Milagres. Ela é moradora da região, ela morava numa outra região do Recife e se mudou para a Vila dos Milagres há 4 meses. Ela tinha comprado uma casa com a família, com o marido e os 2 filhos, mas infelizmente ela perdeu a casa dela nesses deslizamentos. Vamos ouvir. A primeira barreira que caiu, a minha casa ficava embaixo da primeira barreira que caiu. E faleceu o casal, meu esposo ainda ajudou, mas não teve jeito, né? Estamos aqui, né? Com vida, é o que importa, né? Mora só você? Eu, meus 2 filhos e meu esposo. E onde vocês estão agora? No abrigo. Como é que tá lá? Tá tudo bem, graças a Deus. Não falta nada, comida, alimento, roupa, cobertor, colchão. O que tá faltando mesmo é a casa, né? A casa da gente faz falta, né? Com certeza, a casa. Claro que a vida vem em primeiro lugar, mas só quem lutou e batalhou muito para conquistar um bem, que é a casa própria, que é uma extensão da gente, praticamente sabe, né, o que é perder uma coisa desse jeito, de forma tão repentina, né, Renan? E ela estava me contando que, embora esteja bem, né, esteja viva ela, a família, que eles estão bem alimentados, que eles estão ali acolhidos nesse espaço que fica numa igreja ali na região da Vila dos Milagres. Ela falou assim: olha, eu estou dividindo esse espaço com 10 outras famílias que vivem de jeitos totalmente diferentes, que têm lógicas, regras de higiene totalmente diferentes. Não é uma coisa confortável, nem perto de ser confortável, né? Eles estão sobrevivendo nesse espaço enquanto não tem um outro lugar melhor para ir. Eu falei também com um outro rapaz, o Ítalo. Ele tem ajudado no processo de divulgação. Cada um contribui com o dom que tem, a habilidade que tem. Ele é fotógrafo, ele tem feito fotos e ajudado o pessoal da comunidade ali a guiar as doações que têm sido feitas, tanto de roupas, de calçados e de colchão também. Essas coisas que a gente usa para dormir, né? Travesseiro, colchão, lençol, isso faz muita falta para essas pessoas. Ouvi ontem relatos de pessoas que estavam dormindo no chão mesmo, porque não tinham o que colocar no chão para deitar nesses abrigos improvisados em escolas e também em igrejas. Vamos ouvir o Ítalo. As fotos que a gente está fazendo aqui hoje, a gente vai estar divulgando no Twitter, a gente vai estar divulgando também no Instagram, para as pessoas que estão doando já, para que elas tenham uma outra visão, até um outro ângulo da real situação que as pessoas aqui estão enfrentando. Tem um outro trabalho bastante importante também das equipes de resgate. Quando eu cheguei aqui em Camaragibe, conversei com alguns socorristas, os bombeiros. Eles são de Minas Gerais, né? Alguns estados contribuíram e fizeram uma força-tarefa para enviar
agentes para ajudar nesse socorro. Eles disseram que a terra está muito molhada aqui em Camaragibe, o que dificulta essa procura por esse último corpo aqui. Choveu durante toda a madrugada aqui em Recife, o que complica, no Grande Recife, o que complica esse trabalho de buscas. E ontem, na Vila dos Milagres, eu conversei com um rapaz, o Sandro. Ele é voluntário, ele tem ajudado a fazer esse trabalho. Ele explicou a dinâmica e as dificuldades de se fazer essa busca na lama. A procura no começo foi manual. Foi um trabalho bastante tenso, manual, onde não tinha ainda a PC, né, que é a retro, e com a ajuda da retro deu uma estabilizada, né? Diminuiu o trabalho manual, onde a máquina faz todo o processo, né? A mais previsão de chuva aqui no Grande Recife, deve chover pelo menos aí 20 milímetros. A gente torce para que não seja nesse momento do dia, né, que tem mais luz, é mais fácil fazer essa procura, essa busca por essas pessoas que estão desaparecidas. Você tinha perguntado, né, Carla, sua primeira pergunta, eu acabei não respondendo esse número de desaparecidos. Há uma confusão mesmo por parte de bombeiros e defesa civil de dizer exatamente quantas pessoas ainda estão desaparecidas. A última atualização dava conta de 2 pessoas ainda desaparecidas. Uma delas aqui e outra numa outra região em Jaboatão dos Guararapes. Assim que a gente tiver um balanço oficial, deve sair por volta de 8 da manhã esse balanço da Defesa Civil. Claro, o ouvinte da Band News FM vai saber. Tá certo. Ô, Renan, eu queria saber de você o seguinte, né? Ontem eu estava acompanhando em algumas entrevistas, e algumas delas suas entrevistas, né? Com pessoas que perderam as suas casas. Carla falava sobre o significado aqui de perder uma casa. É evidente que a vida vem em primeiro lugar, mas quando a gente fala de casa, a gente está falando de lar, que é um conceito muito mais amplo do que a casa fisicamente, né? O que representa você ter para onde voltar. Né, isso, o acolhimento, as suas coisas, o seu lugar, o seu ambiente, a relação que você estabelece ali na hora de dormir, na hora de tomar um banho. E vi alguns relatos de gente que não conseguiu nem recuperar documento, ou seja, gente que está sem nada, inclusive sem documento, que é fundamental numa retomada, numa recuperação, para você conseguir entrar em qualquer programa de auxílio nesse momento, para conseguir uma doação, a depender do perfil de doações, você precisa ter ali algum documento para comprovar que você ou é morador dali, ou morava naquele local, o seu nome, né? Olha como isso impacta a existência de um jeito tão avassalador. Em algum momento isso vai ter de ser feito, né? Talvez não neste primeiro momento, mas precisará ser feito mutirão para a retirada de documentos dessas pessoas que perderam. Isso já foi falado aí? Tem alguma ação nesse sentido? É isso, Sheila. Até mesmo para a liberação dos corpos no IML. Ontem eu trazia informação de que alguns corpos ainda estavam lá no IML sem poder ser liberados porque os parentes dessas vítimas tinham perdido os documentos no desabamento e não conseguiam agilizar essa parte burocrática, ainda que o IML tenha equipe reforçada. São muitos os corpos, né? Um trabalho grande para dar conta. Ainda eu não ouvi ninguém falar sobre isso ainda, porque as coisas aqui, o trabalho ainda está muito, muito, muito focado nas pessoas terem que comer hoje na hora do almoço, por exemplo. Vai chegar quentinha, vai ter comida, vai ter sapato, vai ter roupa, vai ter um travesseiro, um colchonete mínimo para você não dormir no chão duro. Então, o trabalho ainda está muito, muito primário, muito primário. Não se fala ainda nessa questão dos documentos, não se fala nada disso. Tem muita gente que está com as casas condenadas, que não pode nem entrar para tirar algumas coisas, então os documentos estão lá, mas a casa corre risco de desabar, a Defesa Civil não autoriza essas pessoas a entrarem nessa casa porque correm um grande risco. Então está tudo muito inicial aqui ainda, viu, Sheila? Renan, a gente retoma o contato com você por aí, ao longo da próxima hora a gente volta a conversar. Bom trabalho para você, até mais. Até mais, gente, bom trabalho. E ontem no Band News TV conversávamos com o governador de Pernambuco, Paulo Câmara. Admitiu que houve sim um alerta para chuvas, mas que mesmo com esse alerta da Defesa Civil não foi possível impedir a tragédia. Evidentemente que as defesas civis estavam em alerta, estavam trabalhando, estavam em prontidão, mas não foi possível realmente dar e evitar tragédias em determinadas áreas, que foram justamente áreas que tinham um grau de risco já conhecido. Infelizmente ainda há uma parte da cidade do Recife, da cidade de Olinda, da cidade de Jaboatão, que ainda não tem o processo de urbanização plenamente realizado. Isso precisa ser intensificado. Eu conversando com o governador ontem, né, e a gente acabou de ouvir, isso precisa ser intensificado. Parece um especialista falando, né, e não um responsável para que isso aconteça.
né? Um governador de estado é responsável para que políticas habitacionais aconteçam, para que pessoas saiam das áreas de risco, para que elas tenham para onde ir, para que os alertas sejam feitos. E aí, em dado momento, o governador fala o seguinte: agora a gente vai trabalhar na prevenção para que outras tragédias não aconteçam. Eu falei, agora? Depois que é evidente que outras tragédias não podem acontecer, que é preciso trabalhar para que nenhuma outra aconteça. Mas agora, com 122 mortos, o que foi feito antes para evitar? E aí a gente ouve aquele bom e velho discurso, né? Só muda o partido, muda o político, muda o número de mortos, muda o lugar, mas o discurso é o mesmo. Ah, porque o prefeito fulano, porque o histórico, porque o governador anterior, porque o governo federal não auxilia. Sempre tem um outro culpado, né? O excesso de chuvas temos, e de fato o volume é muito grande de chuvas, mas esse é um período chuvoso para essa região. Então sabe como é, Megali, Carla, né? Sobra para todo mundo, menos para o governador, que é um dos responsáveis por fazer essa política preventiva. Em Alagoas, a situação é grave também. São mais de 30 cidades em situação de emergência. Léo Souza. As águas começam a baixar nas cidades alagoanas atingidas pelas chuvas e parte dos moradores volta para as casas. Mas, segundo a Defesa Civil do Estado, quase 12 mil pessoas, entre desabrigados e desalojados, ainda continuam fora das residências. A dona de casa, Jéssica Monteiro, mora em São Miguel dos Campos, uma das cidades mais atingidas pelas chuvas. A minha casa foi uma das mais afetadas. Perdi meu guarda-roupa, perdi a minha cama, a cama do meu filho, perdi minha televisão, meu rack, perdi minha mesa, perdi tudo que você imaginar, eu perdi. Na terça, o governador Paulo Dantas anunciou um auxílio de R$2.000 para as famílias desabrigadas ou desalojadas. A gente não pode se acostumar com esse tipo, porque a cada tragédia a gente ouve áudios muito semelhantes ao dessa pobre senhora. Perdi tudo, perdi minha cama, perdi minha mesa, perdi minha TV, meu documento. Vamos tentar se colocar no lugar dessa gente e imaginar o que significa isso de fato. Imaginar a quantidade de brasileiros que a cada vez que cai água do céu se encontram nessa situação, devido à irresponsabilidade de governos que dinheiro tem, mas preferem investir em outras obras que não de contenção de deslizamentos, aquelas obras que a gente falava ontem que não dão voto, né? Que não dão visibilidade, não geram voto, não fazem barulho, não tem fita para ser cortada. Devido à irresponsabilidade de décadas de governantes, a gente tem milhares de brasileiros a cada vez que cai água do céu, a coisa mais prosaica, esperada que existe, né? Uma ação da natureza que a gente sabe que vai acontecer, faz isso com milhares de brasileiros. Pense aí no prefeito em que você votou, no seu vereador, no seu deputado estadual, no seu governador, no seu presidente. O que essa gente está fazendo para evitar que novas tragédias aconteçam? Porque acontecerão. E a gente vai ouvir mais uma vez o drama de mulheres como essa que acabou de falar com a nossa reportagem e mais uma vez lamentar a falta de ação dos nossos governantes. Enquanto isso, a gente pode ajudar. Você pode ajudar os atingidos pelas chuvas no Nordeste por meio da campanha da Band em parceria com a Central Única das Favelas e a Frente Nacional Antirracista. Para doar, é só aproximar a câmera do seu celular para o QR Code que está aqui, ó, nas nossas lives, bem aqui, ou acessar o portal band.com.br. Antes de encerrar o assunto, queria mandar um abraço para a nossa ouvinte Alessandra, que acompanha a nossa programação do estado de Pernambuco, de Tupanatinga. E ela mandou para cá um post de 2017, já na época lamentando um grande alagamento que houve, né, no estado. E ela diz, olha, teve morte, né, nessa ocasião, muita gente perdeu tudo, a gente vê imagens muito parecidas com o que a gente está observando agora, e era o mesmo governador. Em 2017, Paulo Câmara era governador. E aí, por que não evitou essa tragédia, né? Alessandra, obrigada, viu, pela sua mensagem, nos acompanhar pela internet. A gente está junto aqui, estamos ligados e a gente vai, obviamente, continuar falando sobre esse assunto. Bom, agora a gente fala sobre outros assuntos também, porque o Ministério Público Federal cria uma força-tarefa para investigar a morte de Genivaldo de Jesus Santos, no estado de Sergipe. Nos últimos dias,
Novos casos de agressões envolvendo agentes da Polícia Rodoviária Federal foram denunciados e a gente tem as informações com a Paloma Moraes. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, designou mais 8 procuradores para as investigações sobre a morte de Genivaldo de Jesus Santos na cidade de Umbaúba, após abordagem de policiais rodoviários federais. A decisão atende a um pedido do Ministério Público Federal em Sergipe. Ao todo, 9 membros do MPF integram a equipe. O grupo vai atuar por um ano. Ontem, o órgão abriu uma investigação para apurar a denúncia de 2 jovens que afirmam ter sido agredidos por agentes da PRF, também em Umbaúba. O boletim de ocorrência foi registrado na sexta-feira. De acordo com a polícia, um homem e um adolescente informaram que foram vítimas de agressões no último dia 23, 2 dias antes da morte de Genivaldo. O MPF solicitou à Polícia Civil que envie a íntegra dos documentos relacionados ao caso. O prazo para a resposta é de 72 horas. A Secretaria de Segurança Pública do Estado não confirma se foram os mesmos policiais envolvidos na abordagem que terminou com a morte de Genivaldo. Foram expedidas guias para a realização de exames periciais no Instituto Médico Legal. O resultado dos laudos e os depoimentos devem ser encaminhados à Polícia Federal. Na Câmara, o ministro da Justiça é convocado para dar explicações sobre esse caso, o caso do Genivaldo. Adriano Oliveira tem os detalhes. A Comissão de Direitos Humanos da Câmara aprova a convocação do ministro da Justiça, Anderson Torres, para falar sobre o caso de Genivaldo de Jesus Santos, morto em uma ação da Polícia Rodoviária Federal em Sergipe. Na semana passada, Genivaldo de Jesus foi abordado por policiais em Umbaúba e colocado dentro de uma viatura. Na sequência, um policial joga uma bomba de gás lacrimogênio no porta-malas. Ele morreu por asfixia e insuficiência respiratória. A PRF é subordinada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública. Diferente do convite, com a convocação, a presença do ministro é obrigatória. A audiência está marcada para o próximo dia 15. No Paraná, o Ministério Público vai investigar a suspeita de incitação a crimes como tortura em cursinho preparatório para concursos da PF e da PRF. Vocês ouviram esses áudios? É terrível. São vídeos que o cara, na maior, orgulhoso, cheio de si, diz que entrava em comunidade chacinando todo mundo. Pai, mãe, criança, que ele fala assim, filho de bandido, filho de peixe, peixinho é. Então já mata no nascedouro. Uma coisa horrorosa. Circulando por aí, com apoio. O presidente certa vez fez uma live em que homenageava, apoiava, fazia até uma propaganda dessa galera aí que oferece esse tipo de curso. Dessa galera esquisita. Quem tem os detalhes é o Ângelos Faia. O Ministério Público do Paraná teve acesso a novos vídeos que mostram professores incitando a violência em cursinhos de capacitação para policiais em formação. Nas imagens, o professor e sócio da Alfacom Concursos Públicos, Evandro Bittencourt Guedes, fala para os alunos que gosta de bater nas pessoas. Em outro trecho, afirma que já agrediu homens, crianças, velhos e adolescentes. A Alfacom diz que são investigados casos antigos e isolados. O Ministério Público formalizou o inquérito civil para apurar falas de pelo menos 3 professores em cursos preparatórios para policiais. As investigações tiveram como ponto de partida a morte de Genivaldo de Jesus Santos, no Sergipe. O homem de 38 anos foi assassinado por policiais rodoviários federais após ser colocado no porta-malas de uma viatura tomada por gás lacrimogênio. Quando eu falei que o presidente Bolsonaro fez uma propaganda dessa Alfacom, eu não estava brincando, não era um modo de dizer. Ele fez uma propaganda, ele gravou um vídeo publicitário dessa empresa, né, em que ele dizia o seguinte: olá, estudantes da Alfacom, vocês que estão se preparando para esse concurso para a Polícia Federal, boa sorte, hein? Não é impossível não, é difícil e nós acreditamos em você, estamos juntos e ano que vem vou dar posse para todos vocês, valeu! Esse conteúdo foi postado de boas 2 vezes nos perfis do fundador e presidente da Alfacom, que é o Evandro Guedes. Ele colocou o logotipo junto à imagem do presidente, o rosto do presidente, ele colocou o logotipo da empresa. Era um vídeo publicitário no intuito de promover o cursinho. E esse vídeo era acompanhado do texto: ano que vem teremos 2.000 vagas para PF e 2.000 para PRF. Você não pode arriscar estudar em outro lugar, tá ok? É mole? Era isso aí. A gente nem vai botar no ar porque é um negócio tão de mau gosto.
Mas se você quiser, vai estar lá na internet, coloca que você vai encontrar. Era esse discurso que estava sendo endossado pelo presidente, o de matar criança, porque filho de peixe, peixinho é. Vamos para o Rio de Janeiro agora, porque é grave o estado de saúde da menina que foi atingida por uma bala perdida durante uma operação policial justamente na Zona Oeste. Fala, Nicole Tim. A pequena Alice Rocha, de 4 anos, atingida por um tiro na cabeça, tem estado de saúde considerado crítico, porém estável. Ela está internada em um hospital da Zona Sul do Rio. A menina foi baleada durante uma ação da Polícia Civil na Zona Oeste ontem, quando agentes foram verificar uma denúncia de extorsão em uma área de atuação da milícia. Os policiais foram recebidos a tiros e houve confronto. Uma pessoa foi presa. A família da vítima acusa as equipes de não prestarem socorro e de pedir que comerciantes apagassem imagens de câmeras de segurança. O pai de Alice, Lucas Rocha, conta que ela voltava da escola quando parou para comprar pipoca com a mãe. Ela foi atingida na cabeça. A cirurgia já acabou, o projétil foi retirado da cabeça dela. No momento, ela está instável, está em observação. A Polícia Civil não se posicionou sobre a acusação da família da menina. Em reunião com o ministro Edson Fachin, o governador do Rio de Janeiro promete reduzir a letalidade policial. Amanda Oliveira. O governador Cláudio Castro diz que vai entregar em 60 dias o novo Plano Estadual de Redução de Letalidade Policial ao Supremo Tribunal Federal. De acordo com Castro, o documento chegou a ser entregue nesta quarta-feira ao STF em encontro com o ministro Edson Fachin. A reunião acontece uma semana após a operação que deixou 23 mortos na Vila Cruzeiro, comunidade localizada no Complexo da Penha, na zona norte do Rio. Castro explicou também que esse foi apenas um encontro e que o diálogo sobre o assunto deve continuar. Ainda sobre a operação no Complexo da Penha, Cláudio Castro rebateu um questionamento feito por jornalistas e disse que não houve chacina na ação das polícias Militar e Rodoviária Federal. Um novo boletim da Fiocruz confirma o que todo mundo já percebeu, um crescimento assustador, uma tendência de crescimento nos casos de Covid-19. Aliás, na escola dos meus filhos, a máscara voltou a ser obrigatória, a partir de ontem. Na do Pablo também, várias outras. Né? Ontem muita gente decidiu tomar essa decisão aí de trazer de volta a obrigatoriedade da máscara. Quem tem os detalhes é Gustavo Sleman. A Covid-19 já responde por 59,6% dos casos de síndrome respiratória aguda grave em todo o país nas últimas 4 semanas. A informação é da nova edição do Boletim Infogripe, divulgado nesta quarta-feira pela Fundação Oswaldo Cruz. Segundo o estudo, essa é a 3ª semana epidemiológica consecutiva que as ocorrências envolvendo o coronavírus se mantêm predominantes entre as notificações, com resultado positivo para vírus respiratórios. Ainda de acordo com o levantamento, 91,1% das mortes foram relacionadas à Covid-19. E o Senado aprova um projeto que pode reduzir as contas de luz. A gente tem o destaque agora chegando com o Rafael Procópio. Segue para a Câmara dos Deputados um projeto de lei aprovado nesta quarta-feira que pode reduzir a conta de luz. O texto, na prática, define regras para que a Agência Nacional de Energia Elétrica redistribua o crédito referente à cobrança excedente do PIS/COFINS arrecadado nos últimos 15 anos. Com isso, cerca de 60 bilhões de reais podem ser devolvidos em forma de desconto na conta da população. Também, segundo o texto, a ANEEL pode adiantar a devolução desses recursos desde que tenha aprovação das distribuidoras de energia sobre o montante que será antecipado. Nesse caso, a empresa será ressarcida, mas com regras que também serão definidas pela agência reguladora. Ainda no Congresso, segue para o Senado a medida provisória que autoriza a venda direta de etanol para os postos de combustíveis no Brasil. O texto aprovado ontem pela Câmara dos Deputados e permite a comercialização dos combustíveis sem passar pelas distribuidoras. No ano passado, deputados e senadores chegaram a votar uma proposta semelhante, mas aí no final ela foi vetada pelo presidente Bolsonaro. A justificativa foi de que, após as mudanças feitas pelo Congresso, a MP criava uma renúncia fiscal sem previsão no orçamento. Em algumas regiões do país, produtos como combustíveis serão vendidos hoje, só hoje, sem impostos. Quem tem os detalhes de BH é o Caio Tárcia. Ei, Megali, ei, Carla, Sheila, um bom dia para vocês e, claro, para quem acompanha a Band News FM. Aqui em Belo Horizonte, milhares de lojas participam dessa iniciativa promovida pela Câmara de Dirigentes Lojistas da capital,
onde os produtos são vendidos sem a incidência de impostos. Com isso, eles podem ter um desconto de até 70%. Nesse momento, eu falo aqui diretamente de um posto da capital mineira, onde o litro da gasolina está sendo vendido por R$ 4,85. O preço normal nesse posto é de R$ 7,49, uma diferença muito grande, e por isso uma longa fila se formou. O primeiro motorista da fila chegou na madrugada de ontem, ou seja, está mais de um dia por aqui para garantir esse desconto, que segundo ele vai ser de mais ou menos R$ 80. E vale lembrar que a distribuição das senhas, serão de 200 senhas para esses motoristas, começa só às 8 horas da manhã e o abastecimento só às 10 horas da manhã, mas mesmo assim a fila por aqui já é enorme e muitos motoristas, claro, querendo garantir esse descontão no preço da gasolina. Caio, vamos lá. 4,85, fiquei um pouco atordoada com essas informações. 4,85 o litro do combustível, é isso, né? Isso, exatamente. O que há algum tempo a gente acharia caro, né? Hoje é um descontão pro pessoal. Tá exatamente. Excelente. Ô, Caio, você falou da distribuição de 200 senhas, ou seja, as pessoas precisam chegar cedo ou já estar nessa fila. O primeiro da fila, você falou, que hora chegou? Ele chegou às 3 horas da manhã de quarta-feira. Ou seja, tem mais de um dia que ele está por aqui para garantir esse desconto, exatamente. Eu também fiquei extremamente surpreso. Ele me disse que mora aqui perto, aí precisava ir ao banheiro, fazer um lanche, ia para casa, mas deixava o carro por aqui. Então, há mais de um dia ele está de vigília aqui em frente a esse posto, gente. Minha nossa, que disposição, né? Que disposição. É isso, Caio. A gente volta a fazer contato aí ao longo do dia, vamos seguir acompanhando, mas certamente essas 200 senhas vão rapidinho, né? Essa fila já tá bem grande por lá. Tem limite, porque normalmente o que acontece é o seguinte, né? As pessoas vão lá abastecer com esse valor, mas tem limite por veículo. Não pode abastecer, não pode chegar lá e encher o tanque. É o caso aí também? Exatamente, tem um limite de valor, o motorista pode abastecer mais ou menos R$ 235, então isso o que teria um desconto mais ou menos de R$ 80. Então existe esse limite. E de senhas, eu conversei aqui com os agentes que operam o trânsito aqui de Belo Horizonte, eles me disseram que já fizeram uma contagem por alto e já passou desse número de 200 pessoas. Então tem gente que infelizmente está aqui na fila, mas não vai conseguir abastecer porque esse limite de 200 veículos já foi atingido e a fila para motociclistas é diferente. Então é dentro do posto, então por isso houve essa divisão também que tem movimentado aqui essa região do posto. As filas já têm tomado proporções enormes por aqui. Claro, né? Imagina, 200 carros ali aguardando na fila, agora, pelo Sheila, menos, né? Éramos felizes e não sabíamos há muito pouco tempo. Há muito pouco tempo. Eu tô vendo aqui o histórico de variação dos preços da gasolina. Foi só em 2021 que o valor do litro da gasolina bateu nesses 4,85 aí, que os mineiros estão se estapeando e dormindo na fila para poder pagar. O ano de 2020 terminou com a gasolina custando R$ 4,46 e o de 2021 R$ 5,49. Então, em algum ponto de 2021, a gente teve essa virada de... Faz um ano. Faz um ano. Obrigados, né? Exato, que a gente estava pagando esse preço aí e a gente achava caro. Hoje parece que tá de graça. Obrigado, viu, Caio? Valeu, Caio. Gente. Até mais. Valeu, eu trago mais atualizações aí ao longo da programação. Do jeito que eu falei, ficou parecendo que o Caio é o ministro da Economia. Agora a gente tá pagando caro pra... Obrigado, viu, Caio? Valeu, Caio. Você e obrigados também, Paulo Gado. Em frente. Bom, daqui a pouco a gente vai trazer informações de um outro ponto, né? Um outro estabelecimento que oferece algumas mercadorias. Entrega logo, entrega? Não, agora não pode. Pode? Porque já é meio-dia em algum lugar do planeta, né? Por exemplo, na Europa, já é 1h da tarde. Exato. Então, é cerveja. Cerveja sem impostos. Daqui a pouco a gente vai trazer o destaque. 70% de desconto, gente. Já a gente traz essa informação. Agora, nos destaques internacionais, a polícia dos Estados Unidos vai investigar o ataque a tiros, que deixou 4 mortos e 10 feridos em um centro médico de Tulsa, em Oklahoma. Segundo testemunhas, o atirador, que teria se matado logo em seguida, usava um rifle e uma pistola e começou a disparar no segundo andar do prédio. Era um homem negro, tinha entre 35 e 40 anos. Esse é o terceiro ataque em território americano em menos de um mês, e a Casa Branca afirma que está monitorando o caso. Há 8 dias, um jovem de 18 anos assassinou 19 crianças e 2 professores antes de ser morto no Texas. 10 dias antes, um homem matou outras 10 pessoas em um mercado em Buffalo.
A justiça americana conclui que Amber Heard mentiu sobre as acusações que ela fez contra o ator Johnny Depp e determina que ela pague uma indenização maior que a do próprio ator, que também foi condenado. Né? Os dois ali foram condenados, mas quem se deu mal mesmo foi a Amber. Quem tem os detalhes é o Arthur Queiroz. Amber Heard é condenada a pagar 10 milhões de dólares a Johnny Depp por difamação. O júri chegou à conclusão de que o ator foi prejudicado com a publicação de um artigo assinado pela ex-mulher no jornal Washington Post em 2018, em que ela falou sobre violência doméstica. Ela também o acusou de violência sexual e psicológica no período em que foram casados, entre 2015 e 2017. Johnny, que também foi condenado, vai pagar a Amber uma indenização bem menor, de 2 milhões de dólares. Após o veredito, ela afirmou que estava decepcionada. Já Johnny Depp comemorou o resultado. O julgamento durou 6 semanas, com ampla cobertura da imprensa internacional. Quem ganhar ou quem perder, ninguém vai ganhar. Vai Vai todo mundo perder, mas ela vai perder mais. Ela vai perder mais, mas também dá pra virada, hein? Nossa senhora. Né? Gente. Vai do balacobaco a Amber. Tá louco. Bom, vamos mudar de assunto, porque hoje... Quem ganhar ou quem perder... Vai todo mundo perder. É amistoso, né? Juliana Yamalca vai trazer informações da seleção brasileira que entra em campo logo mais. Preparação para a Copa do Mundo de 2022. Ju, bom dia. Bom dia, notícia boa. Com o Neymar, a seleção brasileira masculina de futebol está escalada para enfrentar a Coreia do Sul em amistoso data FIFA. O jogo começa daqui a pouquinho, às 8 horas da manhã. E em Seul, o Neymar, que era dúvida para o jogo, porque na última atividade, último treino, né, antes da partida, ele acabou sofrendo um pisão e aí o pé inchou bastante. O médico da seleção não garantiu a presença do Neymar, mas está tudo confirmado, escaladíssimo o Brasil. Então, vamos passar aqui a escalação para os nossos ouvintes. Everton no gol, na defesa Daniel Alves, Marquinhos, Thiago Silva, Alexandro, no meio Fred, Casemiro, um pouquinho avançados, Rafinha, Paquetá, o Neymar e o Richarlison. 23 jogadores podem ser relacionados, portanto, o Tite teve de cortar alguns atletas. Então, quem foi cortado? Gabriel Magalhães, Éder Militão, Danilo e o Gabriel Martinelli. O Tite que não planejava usar nenhum dos finalistas da Liga dos Campeões, né, por desgaste físico, mas acabou confirmando o Casemiro nesse time titular. Expectativa de casa cheia, 67 mil ingressos vendidos. Uau. Então, daqui a pouquinho eu volto com as atualizações desse jogo. Então, data FIFA, Brasil e Coreia do Sul. Da última vez ganhamos por 3-0, né? Então, expectativa grande. Que delícia, 8 da manhã, eu tava achando que seria às 9h30 da manhã, da noite, pra eu lavar, é outro amistoso da seleção que eu não vou assistir. Não, agora. Segunda-feira tem mais, tá? Só que é às 7h20, porque é contra o Japão em Tóquio. Ah, que gostoso. Vamos daqui a pouquinho. E ontem a Argentina ganhou da Itália, naquele jogo que reúne o campeão Finalíssima. da finalíssima, né? O campeão da Euro, o campeão da Copa América. E a Argentina ganhou. A Argentina ganhou, jogou bem. Ah, mas a Itália nem classificou pra Copa, é verdade, mas a Itália é campeã da Euro, gente. Sim. É um bom time. A Argentina tá forte, tá numa fase boa. Mas não vai pra Copa. Não, a Argentina vai. Não, eu tô falando da Itália. Pode ser forte, mas não vai pra Copa. Não vai pra Copa. Ô, Ju, você volta então falando mais sobre Você seleção? autoriza a minha volta? Autorizada. Ah, então fechado. Eu vou deixar seu nome na portaria, tá? Tá bom, pode deixar. Vamos lá, Milton também fala do Neymar. Futebol, com Milton Neves. Oferecimento Sicredi. Conheça a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. Sicredi. Gente que coopera, cresce. Casa do Construtor. Aluguel de equipamentos. Ligue 0800 200 0217. E Safra. Empréstimo com garantia do Saque Aniversário FGTS é na Safra Financeira. Eu falei meu mar? Uhum. Meu mar, não diga adeus. Meu bem, meu zen, Meu mar. Fala, Milton, bom dia. Bom dia, Megali. Como é que vai, Megali? Aquele abraço pra você, pra nossa Sheila Magalhães, nossa Margaret Thatcher, nossa primeira-ministra, e pra Carla Bigato, que toca a bola muito bem também, hein? Realmente uma quarta-feira magrinha. Mas o Ceará, no grande clássico local, bateu Fortaleza do bom técnico Vojvoda. Foi anunciado no Rio de Janeiro e São Paulo, preferiu ficar na linda Fortaleza, mas olha, a magia acabou, viu? Em termos do Campeonato Brasileiro, o futebol cearense que cresceu muito, pode estar correndo o risco dos dois grandões caírem para a segunda divisão. Seria lamentável. Esse jogo eu quero repetir, Brasil e Coreia do Sul, só serve para machucar jogador. O Neymar canela de vidro, como o Pagão antigamente, ele machuca todo dia.
Exagerando, né, claro. O Neymar hoje está jogando com nome. Eu quero mais é que ele arrebente na Copa do Mundo, que o Brasil seja campeão. Aliás, eu não acredito no Brasil campeão se o Neymar não estiver inteiro, mas ele machuca fácil demais. Agora, o grande jogo de ontem, além de Fortaleza 1, Ceará 0, temos que falar de Itália, né? A Itália, gente do céu, tomou de 3-0 da Argentina. A Argentina está ajeitando o pé. E a Itália, que já foi campeã do mundo, a Itália que decidiu a Copa de 70 com o Brasil, sempre com grandes craques. A Itália conseguiu ficar fora da Copa do Mundo, coisa rara na vida dela, porque perdeu para um time da Macedônia. Então é isso aí, um abraço.